Queridos irmãos e amigos, a passagem da palavra do Senhor para a qual gostaria de chamar a sua atenção se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Lerei o versículo 6 e o versículo de número 7 e 8. Estas palavras gloriosas de Paulo ao pastor Timóteo e a nós também. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nosso título nesta manhã, nesta passagem, é como concluir bem a vida cristã. Nós fazemos uma breve, pequena pausa para talvez dois estudos em duas passagens diferentes da Palavra de Deus. Palavras que nos inspiram a concluirmos a nossa jornada bem. Palavras inspiradas por Deus, dadas a Paulo, transmitidas a Timóteo e registradas aqui para cada um de nós aqui neste lugar, para todo o povo de Deus até o último dia da história. Palavras grandiosas, queridos amigos, inspiradas e inspiradoras do apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Bem, a vida de um crente é vista aqui nestes versículos da perspectiva do final. É um crente olhando para a sua vida cristã a partir dos seus últimos dias. Aqui está o apóstolo Paulo. São palavras muito desafiadoras. Quando eu estava estudando estas palavras, eu fui tomado por um senso de grande desafio. Meu coração se aqueceu bastante. Eu espero que isso aconteça com cada um aqui nesta manhã. Eu espero realmente que a palavra de Deus desafie cada alma neste lugar, nesta manhã. Bem, eu começo neste versículo de número 6, estas palavras: porque eu já estou sendo, diz Paulo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu estou sendo derramado. Ele usa uma metáfora aqui, ele usará várias metáforas para Timóteo. E o que ele tem em mente aqui é a oferta de libação de Números capítulo 15. Você já deve ter lido e se recorda. Libação é uma oferta de um líquido, o azeite ou vinho, que era derramado juntamente sobre o sacrifício em oferta ao Senhor. Um ato de aspergir ou derramar este líquido juntamente com o sacrifício que era colocado sobre o altar, que seria queimado diante do Senhor. A minha vida, diz o apóstolo Paulo, está sendo derramada, está sendo oferecida como libação, como parte de uma oferta, de um sacrifício para o Senhor. É figurativo, claro. É o sangue de Paulo que será vertido, ele será martirizado em poucos meses para o Senhor. Isto é, a sua vida entregue, a sua vida concluída. Ele viveu para o Senhor e agora a sua vida é entregue literalmente, fisicamente, para o Senhor também, morrendo pelo testemunho de Cristo. Ele diz, eu já estou sendo. Bem, ele está preso, você se recorda? Esse é o contexto. Ele está encarcerado na cidade de Roma e ele está esperando aqui o seu segundo julgamento. Paulo será condenado, nós sabemos. Ele será decapitado. E aqui ele se encontra encarcerado, ele não poderá mais viajar, ele não poderá mais pregar fora da prisão, nem mesmo dentro da prisão. E o que ele está sofrendo agora naquela prisão já é o começo do final. Eu já estou sendo oferecido por aspersão, e o tempo da minha partida está próximo. Eu estou sendo oferecido como aspersão sobre o sacrifício, e o meu sacrifício, a minha partida, logo irá acontecer. São seus últimos dias. Na verdade, são seus últimos meses antes de sua partida final. E é muito glorioso, queridos amigos. Deixa eu lhe dar uma pequena cronologia da vida do apóstolo Paulo. Nascido, muito provavelmente, no ano 5 do primeiro século. 5 a 6 anos mais jovem que o Senhor Jesus Cristo Salvador. Nasceu na Cilícia, um cidadão romano por nascimento, filho de pais judeus, ortodoxos, isto é, centrados na palavra do Senhor, mas em uma cidade, colônia dos romanos. Ali viveu até os 14 anos de idade. Por volta dos 15 anos de idade, vai para Jerusalém, entra na escola de Gamaliel, onde é instruído na palavra de Deus para ser um rabino, como um fariseu também. Por volta do ano
31, isto é, aos seus 26 anos de idade, ele já é um fariseu. Filipenses capítulo 3, 5, ele nos diz, dedicado, servindo Israel, servindo o povo de Deus. No ano de número 32, ele está presente na morte de Estevão. O livro de Atos narra isso. Ele tem 27 anos de idade. Ele se torna um perseguidor da igreja. Então, a sua conversão no ano 34, aos 29 anos de idade, naquela rua, naquele caminho, estrada, para a cidade de Damasco, onde ele iria perseguir outros crentes em Jesus Cristo. Tendo nascido de novo, está registrado em Atos capítulo 9, nós lemos que ele viaja para a Arábia e permanece lá do ano 35 até o ano de número 37, isto é, até os seus 32 anos de idade. Ele retorna para Damasco. Na verdade, exatamente, ele retorna para Damasco, ele fica algum tempo ali em segurança. Lembre-se que os judeus agora querem a cabeça dele, ele é um traidor, ele é visto como um inimigo. Ele volta para Damasco, passa um tempo ali, e então ele sobe para a cidade de Jerusalém, Atos capítulo 9. E então ele retorna de Jerusalém para a cidade de Tarso, no ano 38, aos 33 anos de idade. Ele permanece em Tarso, não há nada registrado sobre o seu período em Tarso. Certamente ele evangeliza, ele prega a palavra. Ele deve ter sido resistido pelos judeus, pelos gregos também. E no ano 46, Barnabé viaja para a cidade de Tarso, nós lemos em Atos 11, para buscar Paulo. Paulo tem 41 anos de idade no ano 46. Muita coisa está acontecendo no Império Romano naquele período. No ano de número 47, ele vai junto com Barnabé, que o foi buscar naquela cidade. Ele vai agora para Antioquia. E ali ele se torna um dos líderes da igreja, ensinando, pregando, evangelizando, abrindo a palavra de Deus. Uma profecia de Ágabos é feita sobre uma grande fome que virá sobre a Palestina. Paulo então começa a reunir auxílio, material para enviar para a cidade de Jerusalém. E Barnabé está com ele e ambos estão servindo ao Senhor. Eles retornam para Jerusalém. Eles levam aquela oferta, Barnabé está com eles na jornada, Barnabé os deixa e Paulo segue o seu caminho de evangelismo juntamente com Silas. No ano de número 48, aos 43 anos de idade, ele está em Cipros, Salamina e Pafos. De Pafos nós lemos aquelas ilhas, ele vai para Perga, para Panfilha. E é em Panfilha que João Marcos, na verdade, mais especificamente os deixa. João Marcos retorna para a sua cidade. Ele vai para Listra, ele prega o evangelho em Derbe, ele é perseguido, ele é apedrejado aos 43 anos de idade, no ano 48 em Listra, é tomado por morto, mas ele reentra à cidade. Dali ele parte, auxiliado pelos irmãos, junto com Barnabé para Derbe, pregando o evangelho. De Derbe eles vão para Listra, Icônio, Antioquia, e eles fortalecem os discípulos e as igrejas que já tinham sido plantadas por ele e por outros ali. De lá ele vai para Pisídia, retorna a Antioquia, e ele fala para os irmãos sobre o número de convertidos. E os irmãos se alegram bastante por ouvir sobre a palavra de Deus entre os gentios. No ano 49, aos 44 anos de idade, ele vai para Jerusalém, para aquela reunião junto com Barnabé, trazendo uma reclamação sobre os judaizantes que vinham atrás dele, pregando circuncisão e as práticas da lei cerimonial. Paulo e Barnabé então retornam para Antioquia da Síria, ensinam, pregam, está em Atos capítulo 30. Há aquele problema com João Marcos mais uma vez. E Barnabé e Paulo então navegam para a Cilícia, melhor, para Cipros. Eles evangelizam, eles pregam a palavra, eles fortalecem os irmãos. No ano 50 ele vai para Derbe, Listra outra vez. Ali ele conhece Timóteo. Timóteo tem provavelmente 19 anos de idade, 20 anos a menos que o apóstolo Paulo. Paulo é impressionado com a piedade, com a vida daquele jovem, filho de mãe judia e pai grego, salvo, bom testemunho. E ele o chama para estar com ele no lugar de Marco, que havia deixado. E ele o treinará, e ele se tornará um pastor. E assim ele segue com Paulo e os demais irmãos. No ano 51 do primeiro século, eles vão para Troas e Neápolis também, para Filipos. Paulo ali encontra Lídia, ele tem aproximadamente 47 anos de idade.
uma igreja é plantada, eles começam a se reunir na casa de Lídia, muitos são salvos, ele expulsa aquele demônio daquela jovem adivinhadora, ela é salva também. Paulo é então aprisionado, as portas da cadeia se abrem miraculosamente pelo poder de Deus, aquele carcereiro é salvo, capítulo 16 de Atos. Então eles partem de Filipos, passam por Anfípolis, Apolônia, em Tessalônica, a palavra de Deus é pregada, uma igreja é plantada, eles precisam fugir dali, chegam a Bereia, e em Bereia deixa Silas e Timóteo, e ele segue para Corinto, e de Bereia, Silas e Timóteo o encontram em Corinto. Este é o ano 52. Neste período ele escreve de Corinto uma carta à igreja que está em Gálatas, aos Tessalonicenses, sua primeira e sua segunda carta. No ano 53, aos 48 anos de idade, ele retorna a Antioquia, no caminho ele para em Éfeso, é claro, em Cesareia, ele vai para Jerusalém, e ali ele será preso. Mas ele não é preso ainda nesse momento, perdão, ele volta para a Galácia, para a Frígia, ele fortalece os discípulos em sua segunda viagem missionária, ele vai por todas as regiões norte de Éfeso, ministra aos Efésios no ano 54, no ano 55, ele permanece 2 anos ali. Então no ano 56, aos 51 anos de idade, ele vai para a Macedônia, me permita delongar com isso, mas é um pano de fundo muito interessante. Então ele viaja para a Grécia, retorna para a Macedônia, Troas e várias cidades. Ele exorta os efésios, os presbíteros de Éfeso, a permanecerem firmes na fé. Ele está agora com 52 anos de idade ainda. Vai para Tiro, Ptolomeia, Cesareia, então para Jerusalém. Ele é preso em Jerusalém, o seu discurso na escadaria do Forte Antônio, ao lado do templo. Paulo, por ser um cidadão romano, é salvo da morte ali. Ele é levado então para Cesareia, ele é preso, ele ficará 2 anos na cidade de Cesareia. O Senhor aparece a Paulo e diz que ele não morrerá, mas que ele dará testemunho do seu evangelho, mesmo em Roma e mesmo diante do imperador. Assim, Félix ouve a Paulo, depois Festos, governadores ouvem a Paulo, e Paulo então, por apelar a Roma, é enviado agora por barco a Roma. Ele parte no ano 59, aos 54 anos de idade, para Roma. Na viagem nós lemos em Atos capítulo 27, grandes dificuldades, um naufrágio, o Senhor o guarda, o Senhor o protege. Na ilha de Malta ele está, ele evangeliza, ele vai para Siracusa, depois para várias outras cidades daquela região. No ano 60, então, ele chega em Roma aos 55 anos de idade. Ali ele se encontra primeiramente com os judeus, ele aluga uma casa, ele tem uma prisão, um cárcere em casa, uma prisão aberta, ele pode sair e entrar, ele recebe pessoas, ele prega o evangelho, ele proclama a graça de Deus, sem nenhum impedimento. Nós lemos em Atos capítulo 28, e ali por aqueles 2 anos em sua casa alugada, ele serve ao Senhor. Naquele período ele escreve uma carta a Filemon, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, e uma carta aos Filipenses. Ele é libertado da prisão, nós lemos em Atos capítulo 28, e ele segue então a sua obra missionária. Neste período, quando ele é libertado, ele escreve a primeira carta a Timóteo, e escreve sua carta a Tito. Este é o ano 64 e 65, ele está com 60 anos de idade. Ele é preso novamente no ano 66 aos 61 anos de idade, então é o período do imperador Nero. Ele será julgado uma vez e não será condenado, mas permanece em prisão. Será julgado uma segunda vez, então será condenado e será morto. E é neste período, nesta última prisão, que ele escreve esta segunda carta a Timóteo, a sua última carta escrita, o seu último texto escrito, poucos meses antes da sua partida. E é este contexto histórico que carrega os sentimentos destas palavras. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bem, provavelmente, após ter sido solto da primeira prisão, ele vai até a Espanha pregar o Evangelho. Ele queria chegar a lugares onde o Evangelho não tinha chegado. Se você abrir comigo Romanos capítulo 15, ele menciona que ele estava em um determinado lugar, tendo sido liberto da prisão, sai de Roma, mas ele deseja voltar, passando por Roma, e chegar até a Espanha. Romanos capítulo 15, versículo de número 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco.
E o versículo de número 28, assim que concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei para a Espanha. A Espanha era toda aquela região que envolve Portugal também, o limite da Europa. E Paulo, muito provavelmente, consegue ir lá, leva o evangelho da graça redentora, igrejas são fundadas, e dali se espalha por outros lugares o evangelho da graça em Cristo Jesus. É liberto da primeira prisão. Ele é liberto 1 ano antes do imperador Nero colocar fogo em Roma. Ele sai da prisão, está em viagem. Nero decide colocar fogo na cidade de Roma, usando do pretexto para incriminar os cristãos, que geram um grande número na cidade de Roma. Paulo está viajando. Neste período em que Paulo está viajando, pregando o evangelho, Nero começa a perseguir muitos cristãos naquela região, em todo o Império Romano, na verdade. Muitos são crucificados, muitos são vestidos em peles de animais, jogados a cães. Alguns são vestidos em roupões banhados de piche, colocados em estacas e incendiados para iluminar o caminho do imperador. E Paulo está pregando o evangelho da graça redentora. Ele escreve então, neste período, liberto, uma carta a Timóteo e uma carta a Tito. E em sua carta a Tito, ele nos informa onde ele está depois desta primeira prisão em Roma. E no capítulo 3 de Tito, no versículo de número 12, ele nos diz que está em uma cidade grega, mas que era colônia romana, chamada Nicópolis. Versículo 12 do capítulo 3 de Tito, apenas 2 páginas para frente, ele diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei, observe, passar o inverno ali. Nicópolis, uma colônia romana. Mas é ali que ele é preso pela segunda vez, provavelmente pelos magistrados romanos que conduziam aquela cidade. Já haviam passado 5 anos desde a sua primeira prisão, quando ele vai de Cesareia até Roma, aluga a casa, é liberto, não é condenado. 5 anos entre a primeira prisão e esta segunda prisão. Ele é preso pelos magistrados sob 2 acusações. A primeira acusação contra ele foi de ser um dos cristãos líderes na conspiração para incendiar Roma. Nero acusa os cristãos de ter tocado fogo em Roma. E a segunda acusação é de introduzir uma religião nova e ilegal no Império Romano. A única religião oficial era o culto a César e às divindades greco-romanas. O cristianismo era ilegal e Paulo viajava por todo lugar pregando o evangelho da graça redentora. Assim, sendo um cidadão romano, ele será julgado em Roma, nesse segundo julgamento, na segunda prisão, mas ele será julgado com respeito às leis romanas. Ele é absolvido da primeira acusação de ter tramado, junto com outros cristãos, o incêndio de Roma. Então, ele é guardado no cárcere para ser julgado pela segunda acusação de implantar uma religião nova, errada, contrária aos valores grecos romanos no Império Romano. Assim, se ele tivesse sido condenado pela primeira acusação, provavelmente ele teria sido queimado vivo por ter colocado fogo em Roma, junto com outros cristãos. Essa era a condenação. Ou teria sido lançado no Coliseu como espetáculo para os leões e animais ali. Ele nos diz, no versículo de número 17, do nosso capítulo 4 de 2 Timóteo, estas palavras: mas o Senhor assistiu-me. Ele está falando sobre a primeira defesa. Veja o versículo 16. A primeira acusação contra incêndio, participar do incêndio de Roma. Tendo sido liberto da primeira prisão, passou um tempo organizando os cristãos, essa é a acusação, para lançar fogo sobre Roma e partiu dali. Foi preso em Nicópolis, levado de volta, seu primeiro julgamento. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, diz ele. Antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Ele teve que se defender sozinho, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Clemente, um dos pastores da igreja de Roma, nos diz que o julgamento de Paulo, este segundo julgamento, o primeiro e o segundo na verdade,
Não foi feito diante do imperador Nero, mas foi feito diante dos governadores, isto é, dos subprefeitos da cidade de Roma. Nenhum advogado se aventurou a auxiliar Paulo, a defender a sua causa, porque isso seria tomado suspeitosamente como pessoas que estavam a favor de Paulo, ou unidos com ele de alguma maneira no incêndio. Nero César, talvez estava num frenesi para matar todos os seus inimigos, e assim ninguém o auxiliou. Ele precisou se defender sozinho. Nenhum patrono apareceu ali para o auxiliar. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E ele tinha muita influência em Roma. Muitos crentes pertenciam à guarda pretoriana, à guarda real. Haviam mulheres ricas, haviam homens ricos, haviam senadores, muitos que creram no Senhor Jesus Cristo, mas ninguém foi em seu auxílio. Havia um temor muito grande. Milhares tinham sido mortos como cristãos por Nero. Assim, ninguém o auxiliou. Embora absolvido então da primeira acusação de incêndio, ou de estar junto com os incendiários e livre da boca do leão, ele permanece ainda detido em Roma. Essa segunda prisão, comparada à primeira, lá em Atos 28, quando ele sai de Cesareia, é uma prisão muito diferente. Ele não está em uma casa alugada, ele não tem liberdade, ele está preso em uma prisão, um presídio propriamente dito. Ele está preso em um calabouço desse presídio, ele está acorrentado, e ele está sofrendo, ele está sendo maltratado. Esse é o estado dele. Tendo vencido a primeira acusação, não sido morto, ele é mantido em custódia, ele é mantido preso para o seu segundo julgamento. E a acusação é essa: introduzir uma religião nova e ilegal no Império Romano. Bem, ele não esperava que esse segundo julgamento acontecesse muito em breve. Foi julgado na primeira acusação, o Senhor o livrou, é guardado na prisão e um novo julgamento acontecerá, mas ele crê que alguns meses irão passar até que aconteça esse segundo julgamento. Veja o versículo 21 do capítulo 4. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Ou seja, ele imaginava que o seu segundo julgamento seria depois do inverno, um tempo depois. Mas na verdade aconteceu antes. Aconteceu no verão, por volta do mês de junho daquele ano, um ano antes da morte de César, Nero César, antes de Nero se suicidar. Nesse ínterim, nesses meses em que ele espera o segundo julgamento, Lucas foi o seu único companheiro, ele nos diz, em Atos 28, e aqui também, somente Lucas, versículo 11, está comigo, esperando o segundo julgamento. Lucas é um médico e é um historiador, ele auxilia Paulo, ele cuida de Paulo, de alguma maneira isso foi permitido a ele, e ele registra muitas das palavras. Provavelmente foi Lucas quem redigiu a segunda carta, Paulo falando e Lucas redigindo. Paulo estava muito mal, muito ferido, doente, na verdade, e Lucas o auxilia, ele é o único que está com ele, e Deus proveu para o cuidado deste servo do Senhor. E foi nessa segunda prisão que ele escreveu então esta segunda epístola a Timóteo, que estava em Éfeso, e envia a Timóteo poucos meses antes da sua morte. Ele deseja que Timóteo venha antes do inverno, ele pede que Timóteo traga o seu casaco que ele havia deixado numa determinada cidade, pelo frio que ia chegar no inverno, os textos, os pergaminhos, ele queria ler a palavra de Deus, seus escritos, e o encontrasse, o seu filho Timóteo o encontrasse ali. Ele diz, nesse contexto então, concluindo aqui, e o tempo da minha partida já está próximo. Ele soube de alguma maneira que o tempo estava próximo. Como ele soube? Bem, talvez Deus o revelou. Afinal, ele era um apóstolo e o Senhor falava diretamente com ele. Ou talvez ele percebeu que a sua força, o seu vigor já havia inteiramente se exaurido. Ele está aí com aproximadamente 63 anos de idade. Ele percebe que ele não tinha mais força ou vigor algum e o tempo da minha partida já está próximo. Ele sofreu martírio não dentro da cidade de Roma, mas em um caminho chamado Via Ostia, fora da cidade, e é comum que isso aconteça quando prisioneiros condenados à morte pudessem atrair a atenção de muita gente e criar alguma confusão, alguma revolta. Assim ele é levado por um destacamento de soldados para fora da cidade de Roma, uma escolta militar, e é executado. Assim ele não é executado por um executor oficial com um machado, ele é decapitado pela espada de um soldado romano naquele caminho. Não sabemos, ninguém sabe onde ele foi enterrado, seu corpo, mas assim ele morre. E o seu tempo já está acabando.
E ele sente e sabe que é sua hora de partir, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Partida aqui é um termo interessante no grego. É como um barco que é solto para navegar, para seguir. Esta é a ideia. Eu deixarei este corpo mortal. Eu subirei para estar com o Senhor. O tempo da minha partida, eu estou sendo oferecido agora como uma oferta de sacrifício pelo testemunho de Cristo, como uma libação. A libação já foi quase toda derramada, a minha vida já foi quase toda vivida, está quase terminando. Bem, Paulo, queridos amigos, volte a sua atenção aqui. Perdoem por essa longa delonga histórica. Paulo levava muito a sério a sua vida para o Senhor. Ele compara a sua vida vivida até ali como um sacrifício, como uma libação que estava quase acabando, derramada em honra, em glória ao seu Criador e a Jesus Cristo. Ele penhorou a sua vida, ele pegou a sua vida e colocou inteiramente nas mãos de Deus para viver para Ele. Quantas vezes ele diz, nada me importa dessas coisas, se eu sou sustentado, se eu não sustentado, se me brigaram comigo, se me surraram, se eu naufraguei, conquanto que eu leve o Evangelho da graça redentora. A minha vida eu pus na mão de Deus, eu penhorei a minha vida. Ele nos diz isso com mais clareza no capítulo 1, versículo 12 aqui deste capítulo, desse texto. Ele diz, eu sei em que eu tenho crido, eu estou bem certo, seguro, aqui na prisão, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, a minha alma, guardar. Eu coloquei em penhor neste banco em suas mãos. Eu não estou aqui na cadeia, na prisão, sofrendo com dúvidas. Eu não estou dizendo, eu estou tendo uma crise existencial, quem eu sou, quem sou eu, porque eu estou aqui, eu estou servindo a Cristo, estou me maltratando, será que Deus é real, será que Jesus existe? Eu sei em que eu tenho crido, eu tenho servido, eu conheço, Ele é poderoso, Ele me conduziu até aqui, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha alma, a minha vida segura em suas mãos até o final. Eu penhorei em suas mãos, eu depositei o meu depósito, Ele é poderoso para guardar até o final. E eu chego ao final, e a minha vida está sendo derramada como sacrifício para o Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Oh, queridos amigos, se somente nós pudéssemos dizer isso também nesta manhã. A minha vida é como uma oferta derramada para o Senhor. A minha vida é queimada, gasta para o meu Senhor, desde o dia em que Ele me salvou e acendeu esta luz em minha vida, como uma vela, como uma lâmpada eu tenho brilhado e sido consumido para o Senhor, para iluminar almas com a palavra, para honrá-lo. A minha vida é uma libação, um sacrifício, como uma oferta do Antigo Testamento derramada, gasta para o Senhor. A minha vida eu coloquei em suas mãos, eu a depositei ali, para não me preocupar mais com ela, para servir ao Senhor. E Ele me guarda, eu tenho crido nele, Ele é poderoso para me guardar, até o dia que Ele determinou que eu devo partir. Para que nós podemos dizer isso? As nossas preocupações e os nossos pensamentos são inteiramente conosco. Nosso bem-estar, nossa saúde, nossa prosperidade, nosso conforto, nossa felicidade terrena aqui neste mundo. Como nós precisamos dizer mais isso, não é? A minha vida é para o Senhor, para a sua obra, para a sua palavra, para conhecer, para falar, para comunicar a sua palavra. A minha vida é para a sua santidade, a minha vida é para o seu reino. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Bem, este apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele olha para si, ele recapitula a sua vida, ele escreve a Timóteo, a quem ele deseja encorajar grandemente, porque ele precisa continuar a obra, não como um apóstolo, mas como um pastor. E ele olha para a sua própria vida, no final, como uma vida que foi oferecida ao Senhor. E ele pode dizer, a minha vida é um sacrifício vivo, uma oferta gasta para o Senhor. E o tempo da minha partida está próximo, e eu a concluo, e agora eu devo partir. Após a conversão de Paulo naquele caminho ao Damasco, 30 e poucos anos de idade, 31, 32 anos de idade, Deus deu a ele um tempo, uma medida, uma régua, um tempo para viver específico, e uma obra a ser realizada naquele tempo específico. Um período determinado para viver e um trabalho específico a realizar. É importante ler isso, não é verdade?
Porque nos faz parar como crentes e lembrar que a vida não é apenas vivida, de repente ela acaba, terminou. Não. A vida é vivida e acaba, acontece de chegar ao fim, acabou, partiu em paz. O Senhor deu a cada crente uma régua de dias, numerado, específico. E Ele deu também uma obra a cada crente a ser realizado. Um período determinado para viver e um trabalho a realizar. Para você, nesta manhã, aqui, se você é um crente em Jesus Cristo, para mim, como um crente em Jesus Cristo, naquele dia em que Ele me derrubou do cavalo do meu orgulho, no pó do arrependimento, e me ressuscitou uma nova pessoa, e mudou meu nome de Saulo para Paulo, me transformou e me deu um novo caráter, um novo princípio. Daquele dia em diante, Ele estabeleceu também um período que eu iria viver, e neste período Ele me deu uma responsabilidade para cumprir. Todo crente no Senhor Jesus Cristo recebeu de Deus um tempo específico, uma régua de medida de dias para viver. É conhecido por Deus, não é conhecido por mim, talvez seja menos do que eu imagino, talvez seja mais, mas é estabelecido por Deus, e dentro deste período de tempo, uma obra a realizar para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. Cada homem, cada mulher neste lugar, cada jovem, cada adulto, salvo pela graça de Deus, recebeu de Deus um tempo determinado, um trabalho, uma obra específica para realizar. Essa é a razão porque Ele põe em nossas mãos os instrumentos para realizar os dons que nós recebemos na conversão. Não há outra razão. Quão importante lembrar disso, não é? O período pode ser menor do que você imagina, ou pode ser maior, mas ele é conhecido por Deus. E há neste período um trabalho para Cristo Jesus, o Senhor. E o momento da partida logo chegará. E nós precisamos, queridos amigos, ser lembrados disso. Que nós precisamos viver cada momento desta vida, do que nos resta, para Ele. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E no versículo 7 ele usa então uma outra metáfora, e são palavras agora tão inspiradoras para nós. Eu gostaria que a tua mente e o teu coração estivessem nelas. Ele diz: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele irá comparar a sua vida, toda a sua vida vivida, a duas competições olímpicas, muito conhecida pelos gregos, muito conhecida por Timóteo, muito comum naqueles dias. 2 jogos olímpicos que exigiam, especificamente esses 2 jogos, grande esforço, intenso esforço, imenso esforço, que era a luta greco-romana. Você deve ter visto, não é? Quando 2 homens se apegam para dar uma soco, uma chute, para vencer pelo esforço, pela resistência. E o outro era a corrida, mas uma corrida em grupo de atletas que corriam juntos, carregando uma tocha na mão. Essas são as suas palavras finais para Timóteo. Timóteo estava com ele desde a sua conversão, poucos anos depois da sua conversão, jovem. Ele estava preparando Timóteo, preparando Tito. Timóteo teria muitas responsabilidades quando Paulo partisse. E Paulo basicamente está dizendo para ele, por estas cartas, por este exemplo do combate: Timóteo, eu estou partindo. Você deve agora andar em tuas próprias pernas e exercitar a tua própria maturidade cristã. Eu não estarei mais aqui para você me fazer perguntas sobre todo tipo de coisa na vida. Você deve agora exercitar a tua maturidade na palavra de Deus. E você deve agora nadar no oceano sem as boias de auxílio, servindo a Deus como um homem maduro, preparado na palavra de Deus, pronto para toda boa obra. E ele começa então a ilustrar a sua vida, usando a metáfora de jogos grecos, romanos, olímpicos, que Timóteo provavelmente admirava muito. Nós sabemos disso. Ele deseja inspirar Timóteo. E ele toma essa ilustração desses duas competições específicas dos Jogos Olímpicos gregos. E você se lembra que Timóteo era um grego, filho de pai grego, mãe judia, crente no Senhor, não foi circuncidado pelo pai. Sua mãe também não se importava com isso, que ela era salva. Pela mãe, perdão, era salva no Senhor Jesus Cristo. E ele cresce
naquelas regiões próximas de Corinto e Éfeso, onde acontecia a cada 4 anos os grandes Jogos Olímpicos. Crescendo ali, provavelmente ele era dado ao esporte, ao atletismo, ao esforço físico, como uma criança que cresce perto de um estádio de futebol, vendo o campeonato e quer ser um jogador. Timóteo era assim, era normal para os jovens, sobretudo para quem serviria o exército. Focar em atletismo, focar em exercício, em esforço físico, em coisas dessa natureza. Ele deve ter admirado os combatentes greco-romanos. E também a corrida, o exercício, a força, a determinação. É muito provável que ele era um jovem dessa natureza, impressionado com essas coisas, porque Paulo nos diz em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8, estas palavras: Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Exercita-te, porque o exercício corporal, Timóteo, para pouco aproveita, mas a piedade, porque ele é um pastor, para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Timóteo, gastar muito tempo se exercitando para corridas e para combate é de pouco proveito. Mas a piedade é maior. Ele não disse de nenhum proveito, assim, não descarte o exercício, o cuidado do corpo. Ele disse de pouco, mas há proveito nisso. Todavia, Timóteo estava focado nisso, como um jovem que era 19, 20 anos de idade. E Paulo diz para ele, exortando na primeira carta, que ele já está mais velho, na verdade, não tem 19, 20 anos de idade, provavelmente perto dos 30, mas ainda muito focado nisso. E Paulo cuidava muito de Timóteo. E Timóteo tinha uma certa timidez, nós lemos aqui, às vezes ele tinha medo, porque os irmãos daquela igreja eram adultos, era uma igreja muito grande em Corinto, ou em Éfeso, e Paulo diz para ele, não despreze a tua juventude, ninguém te despreze, você é um servo do Senhor. Pregue, insta, corrija, repreenda com todo vigor. E Timóteo, às vezes, pelas suas muitos esforços, talvez tinha uma dieta específica de um esportista, começou a ter problema estomacal, e Paulo disse para ele, olha, não tome essa água aí de Éfeso, ela é um tanto poluída, tome um pouco de suco de uva fermentado, um pouco de vinho para melhorar. Paulo cuidava deste irmão, ele deseja inspirá-lo, e ele está preso, e ele olha para a sua vida como um sacrifício, e ele diz para Timóteo, Timóteo, você sabe muito bem o combate, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, combati o bom combate, a luta greco-romana, a minha vida para o Senhor, Timóteo. A minha vida para o Senhor envolveu esforço, muito esforço, combate, uma corrida que exaure, que dói, que cansa. A minha vida para o Senhor envolveu dedicação. Ele volta a mencionar essa ilustração para os coríntios, porque em Corinto acontecia um dos grandes Jogos Olímpicos. Você abrir comigo no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24 e versículo 25, ele está outra vez usando essa ilustração, 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós, coríntios, é claro que vocês sabem, porque vocês estão em Corinto e os jogos acontecem aí. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis, com estratégia, assim como aquele que vence. E todo aquele que luta, greco-romana, de tudo se abstém. Uma boa dieta, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E aqui ele traz o mesmo exemplo a Timóteo. Timóteo, a minha vida para o Senhor envolveu grande esforço. Eu combati o bom combate, eu lutei, eu agonizei, eu dei duro, Timóteo, eu fiz o máximo, Timóteo. Eu não entreguei ao Senhor só o que me sobrava, eu entreguei o inteiro. Eu não entreguei ao Senhor o meu menor, o meu tempo que eu não tinha nada para fazer. Eu agonizei servindo o Senhor. Ele diz, observe as palavras, combati o bom combate. Ele não diz, Timóteo, eu combati um bom combate. Eu fiz uma boa performance. Não, o foco não é ele. Ele não está se aplaudindo, se congratulando. É o combate. Eu combati o combate. No grego, a força está no combate e não nele, porque a ordem é invertida. Ele está dizendo no grego, o bom combate eu combati. O bom, o grande combate,
o nobre combate, o combate digno. Esse é o sentido de bom aqui no original. Um bom combate. Eu lutei o grande, o nobre, o digno. Toda a vida, queridos amigos, é uma luta, é um esforço para permanecer vivo contra enfermidades, contra perigos, contra pessoas, contra acidentes. É um esforço para prover para os filhos, para criá-los para si mesmo. É um esforço para muitas coisas e são esforços legítimos, esforços dignos. Mas o grande, o nobre, o digno combate é esse esforço por uma vida santificada, por almas para Cristo, pela defesa da verdade, por anunciar o Evangelho a almas, pleiteando, urgindo, combatendo com elas a respeito da verdade, pelo povo de Deus, pela defesa das doutrinas da fé. Esse é o esforço nobre, grandioso. Eu combati o nobre, o bom combate. Sim, há valor e dignidade em todo o nosso esforço, mas ele está falando sobre o grande combate. Minha pergunta deve ser feita: que combate nós lutamos? Você tem que lutar batalhas ordinárias na vida, como eu. Mas essa é a batalha suprema da tua vida, o bom combate. Considerando a tua vida, os teus afazeres, as semanas, os meses, os anos que têm passado, eu dei elevada atenção e dedicação a esse combate contra o diabo, pela vida da alma, por comunhão com Deus contínua, sem interrupções, um combate, um esforço por minha santificação diante de Deus, no coração, por almas, por pessoas em minha volta, para me sacudir, para tirar a timidez, para olhar para elas como almas, não ficar me irritando, mas falar com elas como almas. Eu estou agonizando contra essas tendências erradas. Tem sido pela igreja, pelo avanço da igreja, pela continuidade da igreja, pelo evangelismo das crianças, dos adultos, esse esforço, esse combate em mim durante a semana para me preparar, estar na igreja e não faltar. Eu estou vivendo esse combate da vida cristã, esse nobre combate, este combate digno, para estar envolvido com a obra de Deus, para permanecer em meu posto de serviço a Cristo e não sair dali. Bom combate, nobre, grande combate. Esse é o alto chamado de Deus para nós, a nossa alta vocação. Esse é o chamado primário de Deus para cada um de nós, salvos, uma régua de tempo, uma obra a realizar, o bom, o nobre combate. E então, final, então nós partimos. E nós partiremos. E esse tempo irá chegar. Acaso eu vou poder analisá-lo e dizer: eu completei, eu realizei, eu combati. O tempo de partir não espera nós terminarmos. Ele simplesmente vem. Ele simplesmente termina. Não é o tempo, ele não apita na esquina, ele não espera ninguém. É assim, queridos amigos, um tempo e um combate a realizar. E como é um combate nobre, bom, levar o Evangelho a outras pessoas, não há algo mais nobre do que isso. Uma mensagem que tem um poder de transformar radical e completamente a vida de alguém, o seu destino eterno, assim pode dizer. Ser parte neste mundo, nesta breve jornada, ter a alegria, não a coincidência, a alegria e o privilégio de ser parte de uma igreja local, bíblica, combatente, onde há pessoas sérias que amam a Cristo. Ser parte na obra de Cristo, que é reconhecido por Ele, abençoado por Ele, não há nada mais elevado do que isso. Você pode ter vocação para ajudar as pessoas, isso é muito belo, muito nobre,
um enfermeiro, um médico, um bombeiro, um cuidador. Quão útil isto é, não é? Mas não há nada maior que este chamado dado a você como um crente. Não como um enfermeiro, um médico, um professor, como um crente, salvo uma régua de dias, um chamado elevado, uma obra a ser realizada. Que obra tremenda! Você auxilia pessoas no teu trabalho. Este chamado, ele reverte tragédias. Pessoas que teriam uma vida tão miserável até o fim, elas ouvem o evangelho de você. Deus abençoa o testemunho, suas vidas são mudadas. Pessoas que estão indo rápido para o abismo pela vida em que estão vivendo longe de Deus, tiradas dali pelo testemunho do evangelho. Ele reverte tragédias eternas. É um chamado elevado, servir ao Senhor com o povo de Deus. Ele é nobre, porque ele é intelectualmente satisfatório. Você se engaja no reino de Deus, na palavra de Deus, para aprender, para retê-la, para compreender e servir, e você é satisfeito intelectualmente em tua alma. Porque é a verdade de Deus que ilumina e te dá compreensão do mundo. E você passa a entender como o mundo gira. Porque as pessoas se comportam daquela maneira e desta maneira você entende. E você vê através destas coisas. Enquanto muitas pessoas estão aí se achando super intelectuais e conhecedores dos tempos, debatendo política e isso, e como vai ser a nova ordem mundial, você sabe muito bem, porque você já viu através destas coisas, entende qual será o fim, e que caminho e que rumo isso está indo. Você tem satisfação intelectual. É um combate nobre. Honrar a Deus, dignificar a Deus, glorificar a Deus. Este é um combate nobre. E traz um resultado permanente, não é? Há um resultado permanente ligado a este esforço. Uma pessoa que é salva, para nunca mais se perder. E uma pessoa que é salva, e o nosso testemunho é útil. Quantas pessoas essa pessoa pode alcançar? Milhares, muitas vezes. E o Senhor garante os frutos do nosso engajamento. É nobre porque é produtivo. Você já foi enredado aí por aquelas cadeias, pirâmides. Não é? Você arrebanha uma pessoa que compra esse produto, essa pasta de dente, o que quer que seja, e mais um outro, e um traz 3, e esses 3, cada um traz mais 3, você é a pirâmide, não é? Você está pensando no lucro, eu quero virar diamante nesse negócio, platina. Quão irrisório, quão passageiro, quão enganoso. Mas você alcança uma alma pela graça de Deus, uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto. E esta criança cresce para alcançar muitas outras. E aquelas muitas outras, ainda muitas outras. E você tem galardão nisso. Quão produtivo este combate, este esforço, este serviço. Ouça essas palavras, meu irmão. Acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a segunda ilustração do exercício olímpico, que envolve esforço. Ele diz: combati o bom combate, ele tem em vista a luta greco-romana. Acabei a carreira, guardei a fé. Bem, a metáfora é esta. Havia uma corrida nos Jogos Olímpicos. Ela existe ainda hoje. A versão moderna dela é aquela corrida, me fugiu o nome técnico específico, é que um grupo de corredores carregam um bastão e eles devem chegar até o final com este bastão em primeiro lugar, e eles vão passando o bastão de um para o outro. Deve haver muita técnica e muito esforço nisso. Porém, no início, na Grécia, um grupo de 5 a 6 homens carregaria uma tocha acesa. E o objetivo daquela corrida é que os grupos, cada um com sua tocha, chegasse ao final com a tocha acesa. Primeiro que ele chegasse, mas com a tocha acesa. Se a tocha não estivesse acesa, desqualificado. Se o bastão cai, não chegam lá com o bastão, desqualificado. Essa é a origem desse jogo, dessa corrida. E é maravilhosa a metáfora que Paulo usa a partir deste jogo. Ali estão aqueles homens agrupados em grupos por suas bandeiras, por suas regiões, com a tocha na mão.
Eles irão correr por muitos quilômetros. Talvez um à frente levando e os demais correndo. Quando aquele cansa, o outro vem, toma a tocha e seguem correndo. E vão revezando, e se esforçando. E vão guardando aquela tocha contra um vento muito forte, de cair de cabeça para baixo e apagar. É isso que Paulo está dizendo. Eu corri a boa carreira. Carreira que não é profissão, é carreira, é jornada. É um percurso. E eu guardei a fé, a tocha. Guardar aqui não é pôr na gaveta, é proteger, é manter viva, é manter acesa. Essa é a ilustração. Eu guardei a fé. Eu corri o curso da minha vida, da minha jornada. E eu mantive, eu conservei, eu honrei a minha obrigação de manter a luz acesa. Eu guardei, eu conservei a fé. Ele combateu o bom combate, ele correu a corrida, ele foi um dos apóstolos, levando a tocha da verdade pelo mundo. Ide por todo mundo, comandou o Senhor Jesus, aqui está a tocha, e pregai o Evangelho. Ele foi um dos corredores. Ele correu, ele guardou as regras, ele manteve a regra, ele protegeu a verdade, ele deixou brilhar a luz na escuridão pagã do mundo europeu daquela época. Ele manteve essa tocha acesa, ele conservou ela acesa, ele pregou a verdade, ele defendeu a verdade, é um combate. Ele não permitiu que a verdade fosse extinta pelos gnósticos, pelos judaizantes, por pessoas estranhas, o que quer que fosse. Ele pregou, ele instou, ele foi além, ele foi até a Espanha, ele levou a palavra de Deus, ele correu esta jornada. E não pense sobre Paulo, sobre um homem fantástico, fisicamente falando, ou atlético, não. Fisicamente nos é descrito pela história que era um homem baixo, um tanto corpulento, calvo, cheio de enfermidades, suas costas cortadas por tantos flagelos, noite e dia acordado, orando pela igreja, olhos fundos provavelmente. Ele se esforçou, ele correu esta jornada. Queridos amigos, ele viveu e ele termina a sua vida aqui e completa: combati o bom combate, acabei, concluí a carreira, mantive, guardei, trouxe até o final a fé. Ele combateu o bom combate. Deixa-me perguntar, a tua vida cristã te cobra algum esforço? Te custa algum esforço na luta contra pecados pessoais? Uma disposição inteligente, consciente, proposital para vencer esse pecado. Eu irei vencê-lo, eu vou fazer por onde, eu vou desenvolver estratégia, correr de tal maneira que alcanceis o prêmio. De tal maneira, como eles, qual é a estratégia? Não vou correr rápido demais no início, vou segurar um pouco da energia, quando tiver próximo do sinal eu coloco todo o fôlego. De tal maneira, isso te exige algum combate para vencer o teu pecado? Diligência, uma atitude proposital para vencer certos vícios morais, coisas que te roubam o tempo, um autoexame, tomando resoluções a cada dia para vencer novamente, no dia seguinte novamente. Você se determina a vencer, você vai, é difícil, lá vem de novo, acordei, essa tentação, você se determina a vencê-la, a permanecer em pé para o Senhor. É um combate. Te custa alguma coisa, tua vida cristã te custa algum esforço para espalhar o Evangelho do teu mestre, para saber como falar com as pessoas. Eu não sei, eu sou tímido, mas eu vou estudar então como melhorar. Eu vou pensar como eu vou abordar. Eu vou usar as palavras certas, eu vou ouvir. Te custa algum esforço para criar oportunidade. Você diz, semanas e semanas eu não tenho nenhuma oportunidade. Você cava essa oportunidade, para e pensa, como eu vou ter a oportunidade de evangelizar alguém? Nos custa esforço, te custa esforço para visitar a comunidade e chamar pessoas. Há um custo, há um esforço a ser feito, um combate para ir atrás das crianças, encontrá-las e trazê-las e evangelizá-las
e ter paciência com elas, e continuar evangelizando, e ter paciência e esperar como um fazendeiro o bom fruto plantado. Te custa um esforço para trazer pessoas, ligar para elas, buscá-las, falar com elas e trazer para ouvir o Evangelho. A tua vida cristã envolve algum custo, algum exercício, é um combate. Se a tua vida cristã ela é muito tranquila, e você é como um barquinho cruzador a vagar, e você está nesse momento da vida cristã sentado, acomodado em uma rotina religiosa, você não está combatendo, não está correndo, não há sacrifícios, não é uma luta nobre, o bom combate. Desse bom combate, há deserções. Paulo sofreu deserções. Ele nos diz mesmo aqui, Demas, versículo 10, me desamparou amando o presente século. Era muita perseguição, era muito difícil para ele. Eu quero voltar para Tessalônica, eu quero a segurança do lar, de um lugar distante dessa desordem aqui. E por fim voltou ao mundo mesmo. Se provou um mundano. Há deserções. Você entende que há deserções neste combate? Pessoas que estavam ao teu lado, elas deixarão a obra do Senhor, elas deixarão o serviço do Senhor e elas voltarão a esse mundo, elas irão amar este mundo e voltar. Quantas pessoas já passaram por aqui que eram tão zelosas, mesmo ao ponto de exigir que não houvesse nenhum instrumento ou música alguma, porque era somente salmos, e vocês encontram hoje no mundo entregues à malícia, saindo do armário. Demas me desamparou amando o presente século. Ganhos. Há deserções mesmo entre crentes, soldados, combatentes que estavam ao teu lado e foram distraídos. O combate é demais, é muito esforço, eu preciso curtir essa vida um pouco, eu preciso dar mais atenção para o lazer, eu preciso isso e aquilo mais, eu não aguento esse bom combate, eu estou mais tranquilo agora, fora do bom combate. Há deserções, você encara isso e você resiste a esse golpe e permanece em pé e continua correndo e continua mantendo a tocha viva, porque você está servindo ao Senhor, que te deu uma régua de dias de vida, um trabalho a realizar, que envolve resistência, que envolve lidar com as tuas emoções, que envolve se levantar para servir, que se envolve se animar, se abster de certas coisas e olhar para o Senhor. Isso envolve sacrifício. Pessoas que voltaram ao mundo, mesmo crentes como João Marcos, que decidiu voltar para trás, mas pela graça de Deus você vê ele depois de um tempo retornando e servindo. Paulo nos diz, ao escrever a Timóteo, traze João Marcos. Lembre-se, a vida cristã é um combate por um caráter santo. Há esforço, há luta dentro de você, há ódio por esses pecados, há um ódio por si mesmo, que dá vontade de se dar um tapa na cara e sumir. Você luta contra isso, e você cai, detesta e tem horror por isso, por pensar certos pensamentos, por olhar para alguém erradamente, por desejar o mal, por cobiçar algo, por se elevar, o que quer que seja. Você se sente mal, sujo, você está lutando contra isso. Você apenas muda de pensamento, tranquilo. Há esse elemento de luta, de esforço, de vigor, um combate por um caráter santo, um combate pelo autocontrole. Eu sou muito dado à autocomiseração. Eu preciso me controlar. Ou eu tenho um temperamento muito sanguíneo, facilmente estou falando que não devo, estou agindo assim. Eu estou lutando contra isso, eu estou esmurrando, assim por dizer, este velho ser, esse velho homem, esta velha mulher, esmurrando, clamando ao Senhor. Há esse combate pelo caráter, por um testemunho, por autocontrole, por manter um testemunho no mundo entre pessoas não crentes. É um combate por confiança, dependência de Deus, para mostrar ao mundo que eu tenho acesso ao Deus vivo, e eu tenho uma dependência real dele, e ele me guia, e ele me sustenta. E não ser alguém que reage mal, ou alguém que desmorona, ou que se permite autocomiseração por muito tempo. É um combate, queridos irmãos, não é algo
que simplesmente acontece. É um combate pela verdade, pela defesa da verdade. Em nossos dias não houve tempo como o nosso. Não é apenas gnosticismo nem judaizante, é todo tipo de praga de ensino, de heresia por todo lugar, de hábitos, de meios que se espalham. Satanás está sempre semeando o erro dentro de igrejas locais, semeando o tempo todo. O seu objetivo, lembre-se, é cessar o culto, o sacrifício de louvor, e trazer a abominação do mundanismo para dentro da igreja, e é cessar a obra, o combate por almas, por alcançar almas, é reduzir a igreja a nada. Ele está sempre semeando ideias de todos os tipos para fazer isso parar acontecer. Você já percebeu quando a igreja se levanta para servir ao Senhor de alguma maneira, ou um crente para combater o bom combate, Satanás se levanta junto para resistir? Por acaso nós não colocamos as coisas uma do lado da outra para perceber que elas acontecem juntas, no mesmo período? É um combate pela verdade. Alguns que não defendem mais a verdade em nossos dias. E tudo é uma questão de responder questões difíceis, e questões que dão ibope, isso, aquilo, e mostrar grande capacidade teológica, mas não combatem o bom combate. Contra as heresias do pentecostalismo, e sua ideia e ensino é errado e esdrúxulo a respeito do Espírito Santo. E colocar a Bíblia de lado, e elevar a experiência humana, ou contra as seitas. Você não vê muito desse grande combate, robusto combate, nobre combate, grande combate. Queridos amigos, esse é o grande combate. Não quero ferir a ninguém. Não é o combate por quem será eleito nas próximas eleições de 2026. De estar atento, pensando como vai ser, quem pode ser, quem isso e aquilo, etc. Esse é um combate, sim, porque nós temos alguns ideais, uma agenda que nós defendemos, mas esse não é o bom combate, o nobre combate. Porque isso irá passar e Satanás irá implementar a sua agenda. Não interessa quem chegue ao poder. Não interessa. Esse não é o combate porque é um barco furado. O verdadeiro combate é por almas, é pela vida na alma, por me manter em comunhão com Deus e não permitir que dias, horas e dias, semanas passem, eu me veja frio, sem vigor, neste mundo, apenas cuidando das coisas do aqui e do agora. É um combate, é uma luta realmente. É um combate por vida na alma, é um combate por um andar santo diante de Deus. Esse é o grande, o verdadeiro, o elevado combate. Ele diz: acabei a carreira, eu a completei. Muitos não terminam a carreira. Eles se perdem pelo caminho. Como soldados que estão combatendo e de repente vem uma paisagem linda e colocam a arma de lado e vão desfrutar da paisagem, se perdem pelo caminho em tantos espinhos, e são encantados com uma pedrinha aqui, uma coisa bonita ali. Eles deixam o combate e não voltam mais. A carreira não foi completa. Paulo diz: eu completei a carreira. Você pode dizer: eu orei por todas as pessoas com quem eu estive em contato nesta jornada, por algum tempo, com quem eu me relacionava nesses anos. Eu orei por cada uma delas, clamando ao Senhor por salvação, de maneira insistente, de maneira real. Eu coloquei diante do Senhor, eu entreguei ao Senhor. Orei por toda a minha família. Eu orei por todos os meus conhecidos. Sim, muitas vezes foram orações fracas, débeis, inadequadas, mas eu voltei a clamar ao Senhor. Eu completei a minha carreira. Eu estou no final da minha vida. Eu urgi, eu evangelizei todas aquelas pessoas que passaram algum tempo em um contato comigo. O meu testemunho às vezes foi tão inadequado para os meus vizinhos, mas eu me esforcei, clamei ao Senhor por graça, e uma oportunidade apareceu. E eu posso dizer na última hora, eu completei a minha carreira, eu dependi do Senhor e fui. Eu edifiquei a vida de algumas pessoas que o Senhor trouxe para mais perto de mim, para eu ser um auxílio para elas. Eu falei com elas e as ajudei.
E quando eu vi que elas estavam seguindo em um caminho de pecado, eu não permiti pecado na vida delas. Eu admoestei, eu mostrei, eu completei a minha jornada. Os instrumentos que Deus colocou em minha mão para servir, todos eles estão bem gastos no uso do Senhor. Eu completei a minha carreira, eu edifiquei vidas, eu usei os dons que Deus me deu. Não há nenhum deles pendurado ali dentro da caixa, selado, todos eles eu usei para o Senhor, muitas vezes de maneira tão inadequada. Em dependência do Senhor eu continuei servindo, eu completei a minha carreira. Poder dizer naquele dia final, olhando para trás, combati o bom combate, o nobre combate, eu estava envolvido nele, e eu completei o meu tempo, foi completo, e eu guardei a fé, eu defendi a fé, eu ajudei pessoas a saírem do erro. Eu não tive medo, eu tive compaixão por suas almas, eu guardei firme a verdade, a tocha da verdade, e eu guardei a fé pessoal, a vida na alma, não permitindo que ela se extinguisse dentro de mim, não permitindo que o sacrifício de louvor cessasse e eu não estivesse servindo ao Senhor. Eu mantive o sacrifício de louvor dentro de mim ao meu Deus a cada dia, na casa do Senhor servindo. As minhas emoções estavam lá embaixo, mas pela fé eu permaneci em meu posto de serviço. Eu combati o bom combate mesmo contra as minhas emoções. Quando eu fraquejei, eu tomei nova resolução, e como João Marcos eu voltei ao Senhor para ser útil. E assim eu combati, eu corri a carreira. Eu me arrependi das minhas falhas e me redediquei ao Senhor. Para amar os irmãos, eu dominei, tomei as rédeas das emoções fracas pela fé, dizendo: Senhor, eu sou tão fraco, Tu és a minha força. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu me levantei na minha fraqueza e fui servir ao Senhor. Eu completei a carreira, eu corri essa carreira. Eu mantive a fé viva dentro de mim, a esperança olhando para o Senhor. Como concluir bem a vida cristã? Ouça esse versículo de número 5, aqui está. O ensino do apóstolo Paulo pelo Espírito a nós. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Você precisa ser sóbrio, eu preciso ser sóbrio. Sobriedade, não andar como alguém neste mundo levado, um bêbado, não é? Andando desse jeito, intoxicado pela internet. Tempo demais gasto com uma coisa somente para esta vida e nada, desequilibrado, desbalanceado. Tu ser sóbrio em tudo, queridos irmãos. Nós não podemos nos dar descontos e nos permitir intoxicar com entretenimento, o que que seja, que nos torne pessoas desbalanceadas. Eu não oro mais, eu não leio a palavra de Deus, e eu permito que emoções e tristezas dessa vida dominem. Ser sóbrio. Observe a vida, observe a igreja, observe o mundo, entenda o tempo em que nós vivemos, mas tu ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, você percebeu? As aflições vêm, os desânimos vêm, as pessoas nos decepcionam. Então tome esse cálice, sofra as aflições. Não fuja, não se esconda dentro de si mesmo. Passe por elas. Siga em frente, é um bom combate. Eu estou correndo, os músculos estão dando cãibra, está doendo, estou suando, o combate é difícil. Siga, sofra as aflições pela fé. Elas virão, nós passaremos por elas pela fé. Tome elas como parte, não se entregue a elas. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. O que ele quer dizer aqui, na tua pregação, o elemento primário, primordial, é comunicar o evangelho. Você deve fazer essa obra também. Não é apenas questão de gastar tempo conhecendo os elementos mais profundos da doutrina da fé, isso é muito importante. E lidando com questões de batismo, credo-batismo, pé-do-batismo, supralapsarianismo, e arminianismo, aquilo. Não, pregue o evangelho, pregue o evangelho. Você não vê isso na internet, não é nesses debates.
Fale, urja, insta, considere, pregue o Evangelho. E ele diz também, cumpre o teu ministério, cumpre a tua carreira, o teu chamado, conclua com alegria. Abra comigo Hebreus capítulo 12, eu preciso concluir, meu tempo já acabou há muito tempo. Versículo 1, nós lemos assim, Hebreus 12, 1. Portanto, muito provavelmente Paulo escrevendo, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, quando muitas andorinhas se reúnem, parece uma nuvem, não é? Muitas testemunhas do passado fiéis que combateram um bom combate. Nós estamos cercados por esses exemplos. Deixemos todo o embaraço. Como é que você consegue correr com teus pés todo embaraçado, com sacola, com corda, com o que quer que você tire esses embaraços? É uma corrida. O que está te embaraçando por dias e semanas e semanas e semanas? Uma amizade errada nesse mundo? Algum hobby estranho? Alguma cobiça? Coisas que você se envolveu e não deveria se envolver, que agora te embaraçou e te impede de correr, você tem que ir rastejando, andando, não está servindo a Deus como deveria. Tire esse embaraço do seu pé, para correr, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Lance fora, querido amigo. Então corramos com paciência, perseverança, a carreira, mesmas palavras de Timóteo, corrida que nos está proposta, que foi colocada diante de nós para correr. Essa é a ideia. Então ele segue dizendo, no versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Considere, as pessoas falham, as pessoas são conduzidas às vezes por distrações, elas nos contradizem, elas podem nos abandonar ou falar em coisas que não convêm. Considere isso, essas contradições que há na alma, mesmo de um crente que está sendo santificado, para que você não desfaleça em teu ânimo. Tome as rédeas da emoção, levante novamente disso aí, e lembre, isso é parte da vida cristã. Isso é parte da vida cristã, não está fora, não é algo errado, não é algo fora da vida cristã. São as aflições, são a contradição deste mundo, as pessoas nos decepcionam. E combatentes às vezes não estão combatendo como deveriam. Considere isso para que você não desfaleça em teu ânimo, na corrida, no fôlego, para vencer, para seguir em frente. Isso é parte, está junto do nosso serviço ao Senhor. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Você não vai desistir da corrida, você nem está sangrando, não tem cãibra alguma. Você está prostrado numa cama no hospital? Não. Ainda não resististe até o sangue e já estão abandonando o serviço. Alguém colocou uma arma na tua cabeça dizendo, para de servir a Cristo, eu te mato. Não. Ainda não resististe até o sangue e já estás esquecido da exortação. Ou Deus está me disciplinando por erros, por orgulho, por pecado, e eu já estou me entregando à autocomiseração. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, ele te ama. Se ele está te corrigindo é porque isto é amor. Aceite a correção, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, se envergonhe do erro, rededique a sua vida ao Senhor. Então ele diz essas palavras tão belas, queridos amigos. Versículo 2, olhando para Jesus, como eles, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando, dando de ombro a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, não esqueça disso. Às vezes você está num carro ou num ônibus e você está vendo a paisagem e você começa a ficar tonto, não é? São tantas coisas. O que é que você faz? Você fixa o teu olhar em algo, aí você volta. Essa é a ilustração. Há tristezas, há dificuldades, há desafios. Eu erro. Não olhe para a ferida. Fixe o olhar em Cristo. Ele está voltando. Eu pertenço a Ele. Ele me guarda. Olhando para Jesus. Foi Ele que me colocou nesta corrida. Ele é o autor, o iniciador da minha fé.
e Ele é quem irá concluir a boa obra que Ele iniciou em mim. Acaso Ele me deixará? Eu não deixarei. E se o deixei, eu voltarei a Ele, como João Marcos. Olhando para Jesus, as últimas palavras do nosso texto em 2 Timóteo, ele diz a Timóteo assim: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, ele não pode fazer mais nada, ele está amarrado, ele está encarcerado. A coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele foi julgado por um juiz injusto, mas é um justo juiz que o dará a coroa, e não somente a mim, mas também a todos, este é Jesus, a todos os que amarem a sua vinda. Coroa de justiça, não coroa de glória, porque não é meritório, é de justiça. Aquilo que ao me salvar Ele prometeu, está guardado, e Ele então me dará lá. Justificado por Ele, terminei o meu combate, estou pronto para entrar na sua glória e receber o que Ele me prometeu. E Ele diz então, não somente para mim, mas para todos os que amarem a sua vinda. O grego de vinda é teofania, aparição. As aparições de Cristo no Antigo Testamento são teofanias. Aquele anjo que foi a Abraão, o Senhor, teofania. A todos os que amarem a sua aparição no céu, em sua vinda. Combater o bom combate. Como concluir a vida bem. Você olha para o Senhor Jesus e fixa o olhar nele quando você não estivesse entendendo. E as pessoas estiverem assim, o mundo estiver assim, tudo estiver... Olhe para o Senhor, eu sou dele, eu vivo para Ele, minha vida está guardada, segura em suas mãos, eu o sirvo. Este é o combate para o Senhor. Então você ama a sua vinda, sua aparição, você pensa sobre a vinda de Cristo. Você anseia, você ama estar com os irmãos que subirão com você. Você olha, deseja, recorda, vive a cada dia pensando nisso. Seu olhar está nisso, Ele voltará ou eu subirei aos que amam a sua vinda. Que palavras, não é tanto a ser dito, eu preciso concluir já há muito tempo. Como nós necessitamos dessa exortação. É para nós, queridos amigos, a vida cristã vista desta maneira. Como nós necessitamos entrar neste combate, nesta carreira. Se não me custa este esforço em essas áreas da vida cristã, eu não estou combatendo. Eu estou sentado, acomodado em um hábito religioso, mas eu não estou no combate. Acaso nós podemos dizer essas palavras? O nobre combate, o combate digno, a carreira, a fé na alma, a defesa da fé. Esse é o nosso chamado. Por isso Ele nos preservou aqui. Quando Ele nos salvou, nos deu uma régua de tempo, um trabalho a ser realizado. Se você se sente lá embaixo pelos desafios da vida, pelas demandas, ainda que legítimo, você se sente embaraçado e cansado no sentimento, e cansado no corpo, e cansado na alma, volte teu olhar para isto aqui. Retorne para o bom combate. Tua alma será revigorada. Ele dá graça. Tua perspectiva será renovada. Teu louvor será reativado no coração. E você andará novamente nos teus altos, como diz Davi, servindo ao Senhor com perspectiva, vivendo para Ele, renovando a tua força. É um combate. Deve ser. Há um mundo, a Satanás, a esta velha natureza, um mundo hostil. Nós estamos passando por ele, servindo a Cristo, subindo para a glória. Ouça essas palavras, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom, o nobre, o grande combate. Concluí a carreira corrida. Guardei, mantive a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.